Se alguém te oferecesse 10 milhões de reais agora, você venderia sua vida? Calma aí, que não é tão simples quanto parece, porque a pergunta de verdade é: você recebe 10 milhões aí na tua conta, mas por 10 anos você não pode mais fazer o que você faz hoje. Por exemplo, você não pode mais trabalhar com o que você trabalha, não pode mais criar o que você cria hoje, e você também não pode mais contribuir com o mundo da forma que hoje você contribui. Aí, você aceitaria? Antes de eu te responder alguma coisinha aqui, deixa eu só te contar uma coisa que rolou em 2022. Aconteceu comigo uma proposta dessa, né? E foi a melhor decisão que eu não tomei na vida. Esse vídeo aqui, ele não é sobre dinheiro, tá? Ele é sobre você decidir algo que a maioria das pessoas leva 40, 50, 60 anos para entender. E algumas pessoas ainda não entendem mesmo assim, né? Então, ó, fica aqui comigo que até o final eu vou te fazer 3 perguntas que elas vão revelar se você tá vivendo a sua vida mesmo ou se você tá só aí pagando boleto, tá? Ah, e também, no final, eu vou te mostrar um teste gratuito que nós criamos com inteligência artificial, que vai te dar clareza sobre a tua história, sobre o teu propósito, sobre o teu caminho. Então fica com a gente aí, tamo junto, ó! Em 2022, eu já tinha alguns anos trabalhando com propósito de vida, ajudado várias pessoas a encontrarem clareza, e me apareceu uma proposta de vários milhões de reais, literalmente vários milhões de reais. Uma proposta do tipo assim, ó, que você olha e pensa: cara, dá pra comprar um apartamento, uma casa ou até 1 quilo de picanha, porque tá caro hoje em dia, né? Mas ó, tinha um detalhe: se eu aceitasse aquilo, eu teria que parar de fazer o que eu tava fazendo e por uns bons anos até, e entrar numa estrutura corporativa e seguir um modelo que não era meu, que não era o que eu gostava de fazer. E na hora que eu recebi essa proposta de milhões, meu primeiro pensamento foi assim: nossa, Ave Maria, é muito dinheiro, caramba. Eu mentalizei a viagem, o carro, o apartamento, sei lá o quê. E eu até parei assim uma hora pra me fazer uma pergunta, que é a mesma pergunta que eu vou te fazer daqui a pouco, tá? Mas antes disso, ó, eu comecei a pensar nas pessoas que eu admiro. Clóvis de Barros Filho, você acha que esse cara, o melhor filósofo do Brasil, você acha que ele venderia a filosofia dele? Steve Jobs, será que esse cara trocaria a visão dele de fazer produtos que mudam o mundo para um outro cargo aí qualquer? Será que o Sérgio Sacani, um cara que eu gosto pra caramba, ele é apaixonado por ensinar ciência pra gente jegue que nem eu? Será que esse cara largaria o canal dele pra talvez ficar atrás da mesa de uma empresa qualquer? Nesse momento eu percebi uma coisa, que essas pessoas não trabalham pelo dinheiro, elas trabalham por uma coisa maior. E o dinheiro vem como consequência. Aí caiu a minha ficha, caiu simplesmente a ideia de que eu já estava vivendo meu propósito e aquela proposta que eu recebi iria fazer com que eu trocasse o significado da minha vida por mais conforto financeiro. E o conforto sem significado é tipo você assistir Netflix. Você tem lá umas 50, 60 séries ali que você tem tanta, mas tanta opção que você não sabe o que escolher. E essa foi a melhor decisão que eu não tomei na minha vida. Eu recusei essa proposta milionária e desde então eu costumo fazer essa mesma pergunta para todo mundo que busca clareza sobre o propósito de vida, as pessoas que eu acabo atendendo ou até numa mesa de bar aí. E agora, por que eu tô te contando isso? Porque existe um padrão que eu venho observando há anos e eu já atendi literalmente milhares de pessoas com consultorias, com cursos, com mentorias, e tem uma diferença brutal entre quem vive o propósito de vida e quem só trabalha pelo dinheiro. E eu vou te mostrar essa diferença agora, mas ó, antes, rapidinho aqui nos comentários, você aceitaria esses 10 milhões? Só escreve sim ou escreve não. Sem julgamento aqui, tá? Eu só quero saber mesmo qual que é a fita aí. Parte 1. O padrão que eu vejo aqui. Pessoas que responderiam não aos 10 milhões, elas vivem mais felizes, têm relacionamentos mais profundos, acordam com mais energia e sentem menos ansiedade existencial. E sabe por quê? Porque elas estão alinhadas consigo mesmo. O trabalho não é algo separado da vida delas, o trabalho é vida para elas. E agora, as pessoas que responderiam sim aos 10 milhões, elas não são piores, tá? Tira isso da tua cabeça. Mas geralmente elas estão trocando propósito de vida por conforto. E o conforto pra mim é importante sim, tá? Ninguém aqui é monge tibetano que vive lá
no Himalaia, meditação, chubilubes. Não tem isso. Eu também gosto, né, da minha conta bancária recheada, para não ficar com pânico todo dia 5, porque não tem dinheiro, dia 20, né? Se você é CLT, você já sabe o que eu tô falando. Mas tem uma diferença fundamental entre, de um lado, amar o que você faz e do outro lado, amar o dinheiro que o trabalho traz para você. Parece a mesma coisa, mas não é. E deixa eu te explicar isso daqui. Porque quando você ama o que você faz, o dinheiro ele vira consequência. Você acordaria e faria aquilo sem mesmo receber um centavo. Aliás, provavelmente você já faz isso de graça, igual eu fiz também. E quando o dinheiro vem, é tipo ganhar um prêmio por fazer uma coisa que você já faria de graça. Isso é maravilhoso, você acorda motivado, você não fica no domingo triste porque acabou o final de semana e você vai ter que trabalhar. Você trabalha no domingo. Eu, inclusive, trabalho sábado e domingo. Aliás, eu adoro sábado e domingo porque eu tenho mais tempo para trabalhar. E aí eu não tô atendendo individualmente algum cliente ou fazendo alguma mentoria. Olha só que doido, né? Esse é o grande potencial de você descobrir o que realmente faz sentido na tua vida. Mas, por outro lado, quando você ama só o dinheiro que o seu trabalho traz para você, você vive com medo de perder o seu dinheiro, com medo de não ser suficiente, de faltar no mês que vem, com medo do dinheiro acabar e você não ter mais nada. Por quê? Porque o dinheiro é o pilar da existência, enquanto a existência por si só está vazia. E aí, se você inclina a tua existência num objeto externo, por exemplo, o dinheiro, a tua existência vai embora tão logo o dinheiro sai da tua vida, né? Então, Epicteto, grande filósofo, ele fala assim: enquanto a fonte externa for a sua fonte de validação interna, você vai passar fome, enquanto todos os objetos exteriores eles serem pilares da tua felicidade, a tua felicidade estará baseada num pilar extremamente mole, extremamente fraco, extremamente fútil. E isso só é uma prova de que você está vivendo pelo motivador errado, tá? Mas antes da gente ir para a parte 3 aqui que eu vou te falar, já deixa o like aqui, se inscreve no canal se você tá curtindo, eu tô começando esse canal, então vai ser muito bom você me dar essa força aí para expandir uma mensagem do bem. E é isso aí, vamos nessa. E eu não tô falando pra você largar tudo e virar artista de rua, tá? Tipo, nossa, eu vou vender minhas coisas, eu vou comprar um violão e tocar arerê na praia, R$2 por música. Não é isso. A real é o seguinte, você precisa de dinheiro, você precisa de propósito, você precisa dos dois, mas a ordem importa. Se você busca primeiro o dinheiro, o propósito dificilmente vem, porque você sempre vai estar correndo atrás de mais um pouquinho de dinheiro, mais um pouquinho de conforto. Quando eu tiver X de dinheiro, aí sim eu vou seguir meu propósito. Eu lembro que eu tive uma conversa com meu irmão mais novo e ele falou assim: Du, já que eu não sei o meu propósito de vida, eu vou fazer qualquer coisa para ganhar bastante dinheiro e lá na frente eu descubro. Eu falei: você tá caindo na maior armadilha que a maioria das pessoas cai e vão buscar dinheiro, vão buscar. De repente você tá tão enjaulado numa realidade que você criou ali, atrás do dinheiro, que você não consegue fugir da energia que está te travando ali para você viver realmente a sua potência. E aí você nunca vai conseguir encontrar o seu propósito. Ou quando você quiser ir atrás do teu propósito, já vai ser tarde demais. E olha que eu já atendi gente assim, tá? Então, não é sobre o valor que você vai receber, é sobre qual que é o teu motivador hoje, tá? Se você busca primeiro o seu propósito de vida, constrói tua vida em cima dele, o dinheiro vai vir como consequência e nada vai tirar isso de você. Nenhuma crise vai tirar isso, nenhum chefe chato, nenhuma mudança de mercado, porque você não depende de uma estrutura externa, você depende de um referencial interno seu, como Epicteto falou ali, tá? Mas é isso daí, E agora eu sei que você deve estar pensando assim, tá, Du, mas e se o meu propósito não dá dinheiro? Olha só, existe uma diferença entre propósito que não dá dinheiro ainda e hobby que você romantizou como propósito, tá?
E se o seu propósito realmente é de verdade, ele tem como monetizar, tá? Talvez você só esteja preso num formato que você acredita que deva ser e você não permite que a espiritualidade te apresente uma abundância plena de vários outros formatos que você poderia estar atendendo, que você poderia estar ajudando as pessoas, que você poderia estar cumprindo o seu propósito para deixar um legado nesse mundo, no qual, quando você chegar no seu dia final, você vai olhar para trás na sua vida e vai falar assim: ainda bem que eu segui esse caminho, ainda bem que eu deixei de querer agradar os outros para seguir uma coisa que eu sentia que era o meu caminho. Podia não ser glamuroso quanto as pessoas que me rodeavam gostaria que eu fizesse, mas era glamuroso aos olhos internos meus, aos olhos da minha alma. Aquilo sim era o que me fazia vibrar. E enquanto eu estava seguindo o outro caminho, que é o caminho do ego, o caminho da sociedade, o caminho do reconhecimento, sei lá qual é o teu caminho, enquanto eu estava seguindo aquele caminho, eu não estava completo, eu não estava feliz, eu não estava satisfeito. A partir do momento que eu aceitei entrar em ressonância energética com a minha alma, com os talentos que a vida me deu, com o que Deus ou a espiritualidade, o que quer que você acredite, a vida, o universo, sei lá, a tua crença, o que quer que essa energia queira de mim. Quando eu decidi cumprir aquilo, nossa, aí sim eu realmente segui o meu propósito e realmente eu fui feliz. Mas Du, eu tenho conta pra pagar agora. Beleza, uai. Eu sei que você tem conta pra pagar. Eu não tô falando pra você largar tudo amanhã. Eu tô falando pra você começar a fazer uma transição. Trabalha ainda no que você paga, no que paga as suas contas, mas ó, se dedica 1 hora por dia, talvez, no que realmente importa de verdade. Vai construindo aos poucos. Não precisa ser uma coisa gigante. Só precisa ser uma coisa que preencha o teu coração aos poucos. Faz o seguinte, ó, cria uma métrica específica para você saber quando que é a hora de você fazer a transição. Eu lembro que quando eu fui fazer uma transição, eu trabalhava com computadores e tudo mais, e aí eu queria fazer a transição para viver somente de desenvolvimento humano, que é o que eu vivo hoje. E aí eu precisava do quê? De 20 mil por mês ganhando... Não, era menos. Eu precisava de 10 mil por mês naquela época para fazer a transição, para viver só do desenvolvimento humano e parar com o lance da tecnologia, com o lance de programação de computadores. Quando eu consegui fazer essa balança, eu parei com o computador. E aí eu fiquei só no desenvolvimento humano e aí de repente passou para 20 mil e passou e subiu e foi uma maravilha. E aí eu estava aqui, como estou hoje vivendo o meu propósito. Então cria para você uma métrica de transição de carreira, tá? E ó, vamos lá, agora eu vou te fazer 3 perguntas e eu quero que você responda com honestidade. Não precisa falar alto, não precisa escrever aqui no chat, responde só para você, beleza? Tá pronto? Primeira pergunta: se você tivesse 10 milhões na conta, você continuaria fazendo o que você faz hoje? Se a resposta é sim, parabéns, você já está no teu caminho certo. Se a resposta é não, não se culpe, mas presta atenção no que eu vou te perguntar agora. Segunda pergunta: quando você pensa no seu trabalho atual, o que vem primeiro na tua cabeça? Vem o salário ou vem o impacto que esse trabalho causa, o legado que ele causa? Sem julgamento, só perceba aí na tua cabeça. Terceira pergunta: se você pudesse recomeçar do zero, sabendo o que sabe hoje, você escolheria o mesmo caminho ou faria alguma coisa completamente diferente? Se você respondeu completamente diferente, provavelmente você está vivendo a vida de outra pessoa. E olha só, não é tarde, nunca é tarde. Mas você precisa de clareza primeiro. E é por isso que eu criei uma ferramenta para te ajudar. E é de graça, tá? Ó, lembra da pergunta que eu te fiz lá no começo? Você venderia a sua vida por 10 milhões? Aquela pergunta não é sobre dinheiro. Era sobre você se descobrir, se você está vivendo o que a sua alma quer de você, ou se você está apenas vivendo a tua vida e pagando boleto, vivendo no piloto automático, ou acorda, trabalha e dorme, acorda, trabalha e dorme, acorda, trabalha e se pergunta, uai, cadê a minha vida? E a maioria das pessoas vivem assim, até que um dia vai bater uns 40, 50, 60 anos e elas percebem que nunca viveram de verdade. Sêneca fala isso num livro maravilhoso chamado Sobre a Brevidade da Vida.
Não deixe isso acontecer com você. E é por isso que eu criei um teste gratuito. É gratuito de verdade, tá? Chamado Mapa da Sua Alma, que é uma ferramenta que ela vai usar inteligência artificial com as tuas respostas, baseado em trabalhos milenares de tudo que eu já, ao longo desses últimos 6 anos, trabalhei com propósito de vida. Você vai responder algumas perguntas e aí eu vou jogar ali para nossa inteligência artificial responder e te dar uma coisa única, maravilhosa, e vai te mostrar se você já está alinhado com o teu propósito, o que você pode tá sofrendo de obstáculo hoje, o que pode estar te atrapalhando e qual é uma boa direção para você seguir. Você, ao responder isso daí, vai levar menos de 10 minutos, é 100% gratuito e vai te dar mais clareza do que 6 meses de terapia. Ó, eu garanto para você, tá? É uma coisa única que não existe no mercado brasileiro. E eu te peço até para você compartilhar isso se você gostar, tá? Não deixa para depois, porque o depois virá nunca. E daqui 10 anos você vai se olhar no espelho e talvez vai se perguntar, nossa, por que eu não fiz isso? Por que eu não tomei meu caminho, né? Quando dava tempo. E eu não sei qual é a sua resposta, se você aceitaria os 10 milhões ou não, mas o que eu sei é uma coisa. A vida que vale a pena ser vivida, parafraseando Clóvis de Barros, é aquela que você não venderia, nem por 10 milhões, nem por 100 milhões, porque essa vida não tem preço. Ela tem propósito, é outra história. E se você ainda não chegou lá, na tua clareza de propósito, tudo bem. Começa hoje. Faz o teste aí que eu tô te mandando. Ganha clareza, constrói uma vida que você não vai querer viver. E deixa o like também, se você curtiu aqui. Ó, te peço pra você se inscrever no canal. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com alguém. Se inscreva no canal, sei lá, faz uma tatuagem você falando do curtir, tira foto, manda pra mim. Me manda mensagem aqui nos comentários. Eu respondo tudo, eu adoro conversar com você. Se eu te ajudei, meu propósito aqui tá cumprido. Valeu? Tamo junto, até o próximo vídeo.